Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar benevolente a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Amigo ouvinte, esta prece está no capítulo 28 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, exatamente no item que se refere às preces que podemos fazer nas aflições da vida. O capítulo 28 da obra é, na realidade, uma coletânea de preces espíritas. Há preces diversas. A propósito, amigo ouvinte, no programa Evangelho e Vida de hoje, nós vamos falar sobre este tema, a prece como um recurso espiritual. E a base para esse estudo está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo anterior, é o capítulo 27, quando então Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fala da prece de um modo geral. O capítulo seguinte, como dissemos, tem as preces propriamente ditas que podemos fazer. Mas este capítulo, o penúltimo, fala de um modo mais amplo as qualidades da prece, a eficácia da prece, a ação, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores e algumas mensagens ditadas pelos espíritos, a maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. São vários os temas que Allan Kardec avalia neste capítulo. Leon Denis, o grande pensador espírita, na obra Depois da Morte, no capítulo 51, ele faz um estudo, uma reflexão a respeito da prece. É interessante nós dedicarmos alguma atenção a esse texto de Leon Denis, porque ele tece considerações muito oportunas sobre o ato de orar. A propósito, ele começa o capítulo dizendo que a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. O que significa essa expansão íntima da alma para com Deus? A prece é sempre um colóquio, é um momento em que a nossa mente e especialmente o nosso coração se abrem para Deus, o Criador. Essa expansão íntima da alma significa esse ser profundo, a alma, que se volta para Deus e estabelece o colóquio. Herculano Pires, em uma de suas obras, ele nos fala desse colóquio. E então ele diz: sei que estás aqui bem perto, contando uma a uma as pancadas do meu coração. Quero negar-te às vezes, quando não sinto a tua face espreitando através do silêncio, mas não posso.
Tua presença é múltipla e incessante, como o tempo. Quero negar-te ainda. Quando não consigo apalpar o silêncio, apanhar entre os dedos ou na concha da mão as malhas do destino, e de novo não posso. Tua presença é como um cântico na noite, flui e funde. Sei que estás aqui, contando uma a uma as pancadas do meu coração, e espero, sem saber se um dia romperás a névoa do mistério para mostrar-me a tua face. É uma bela oração de Herculano Pires e que traduz precisamente essa ideia da oração como um colóquio. É essa abertura para Deus, como já falamos. E nesse ato, eu me revelo, eu me mostro, eu apareço, eu revelo a minha dor, a minha aflição, o meu desespero, a minha dúvida, a minha sede de conexão, de pertencimento. Tudo isso acontece no ato genuíno da oração. Penso que não foi por outra razão que Leon Denis, no texto citado, prossegue dizendo que é a oração, por excelência, o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Veja a expressão que ele usa: refúgio dos aflitos e dos corações magoados. O que é um refúgio? Imagine que você esteja numa grande chuva, numa tempestade, com ruas alagadas, árvores que tombam. O que nós procuramos no momento desse? Um abrigo. Isso é um refúgio. O refúgio aqui no sentido de acolhimento, de um espaço de segurança. É o lugar da proteção, porque também me sinto aceito e compreendido. Essa é a ideia de Denis. Quando o coração está dominado pela mágoa, pelo ressentimento, a oração acolhe, a oração protege, a oração pode modificar um padrão de respostas emocionais. Nós falamos de tempestade no sentido literal, mas pensando na tempestade em sentido figurado, metafórico, vamos imaginar os nossos momentos de tempestades mentais, emocionais. O coração magoado de que nos fala Leon Denis, ressentido, é o momento da nossa experiência pessoal de tempestade no campo das emoções. E aqueles pensamentos que ruminamos muitas vezes durante noites e dias, semanas, anos, é um tormento. É claro que merecemos buscar ajuda, em alguns casos, dos especialistas na área da saúde mental, como dissemos em alguns casos, mas a oração sempre é um bom remédio. Não é o único remédio, mas é sempre um recurso espiritual dos mais poderosos e com efeitos terapêuticos. Leon Denis prossegue: nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. Leon Denis aprofunda aqui essa ideia do colóquio solitário, do diálogo misterioso, porque a alma expõe suas angústias, seus desânimos, e implora socorro, apoio, indulgência. É tudo que nós fazemos na prece. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele, com A maiúsculo, donde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz
para as nossas incertezas. E o que faz essa voz? Leon Denis responde: essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação, corajosas, estoicas. E então, erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de luz divino luziu em nossa alma e fez despontar nela a esperança. É um texto belíssimo, amigo ouvinte, que aprofunda, que expõe essa ideia da prece como um recurso espiritual através do diálogo. O diálogo que nos leva ao encontro, o encontro com Deus. E é através desse diálogo que nós vamos receber a força necessária, o estímulo imprescindível para nós prosseguirmos com os nossos enfrentamentos existenciais, com os desafios, com os problemas. A prece é sobretudo para isto. Claro que agradecemos, claro que nos lembramos sempre da gratidão, portanto, mas no momento da dor, da tormenta, da tempestade afetiva, emocional, a prece vem, surge com uma força poderosa. Estamos apresentando Evangelho e Vida. É interessante observar que Leon Denis nos fala aqui no final que quando nós nos abrimos para Deus e revelamos a nossa dor, essa voz que escutamos na acústica da alma, da consciência, essa voz consola, reanima, persuade, coragem, submissão e assim por diante. Mas olha o que ele diz. E aí então, erguemo-nos. Erguer por quê? Porque estamos nos sentindo caídos, muitas vezes derrotados, falidos, enfraquecidos. Então o verbo está bem colocado. Erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Veja só, amigo ouvinte, ele não fala erguemo-nos sem nenhuma tristeza, sem nenhuma tormenta na mente, no campo dos sentimentos. Não é isso. Porque a prece não vai eliminar a dor, vai aliviar, vai abrandar. Porque logo em seguida ele diz, porque essa é a dinâmica espiritual da prece, da nossa relação com Deus. Menos tristes, menos atormentados. E a última frase do parágrafo. Um raio de sol divino luziu em nossa alma. O que isto quer dizer? O raio de sol representa aqui a resposta de Deus à nossa súplica, ao nosso pedido, a expressão do nosso sentimento, do nosso pensamento que se eleva a Deus. Esse raio de sol que brilha dentro de cada um de nós. E por fim, qual é o resultado de todo esse trabalho no campo íntimo pela oração? Fez despontar nela a esperança. Quer dizer, o raio de sol divino brilha dentro de cada um de nós e com isto acaba despontando na alma a esperança. A prece, então, promove a esperança, a confiança, o otimismo. Como falamos, não elimina a dor necessariamente, mas nos dá conforto, alívio, refúgio seguro para que prossigamos na vida com todo o conjunto dos seus desafios, problemas e alegrias, e conquistas, sonhos e decepções. No capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, Allan Kardec fala da eficácia da prece. E ele começa citando Marcos, que diz:
Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos 11, versículo 24. Então, Allan Kardec tece algumas considerações a respeito deste ensinamento de Jesus. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Allan Kardec trata disso no item que se refere à eficácia da prece. Então ele começa dizendo que há quem conteste a eficácia da prece. Partindo de que ponto? Allan Kardec raciocina nesses termos, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. Como assim? Muitos argumentam que não há necessidade de pedirmos nada a Deus. A prece não é eficaz. Por que isto? Por uma razão simples, dentro desse raciocínio. Deus conhece todas as nossas necessidades. Então, se Ele, que é onipotente e onisciente, quer dizer, Ele pode tudo e sabe tudo, então Ele sabe tudo a meu respeito. Sim, isso é uma verdade. É o que podemos dizer do ponto de vista lógico. Nós partimos de uma premissa verdadeira, que é esta, ou são estas. Ele sabe tudo e pode tudo. Primeira conclusão, verdadeira. Então Ele conhece todas as minhas necessidades. Melhor do que eu, é claro. É como um pai, uma mãe, que conhece o seu filho pequeno, o seu bebê, sua criança. E muitas vezes uma criança, pela sua imaturidade, nos seus 4 ou 5 aninhos de idade, ela exige que algum desejo seja atendido. Mas um pai, conhecendo verdadeiramente as necessidades da criança dentro daquele contexto, sabe que aquele desejo não lhe fará bem. Então, é preciso treinar o não, o limite. Da mesma forma, na relação com nosso Pai, que é Deus, Ele nos conhece verdadeiramente. Então, a primeira conclusão está ok. Então, Ele conhece as minhas reais, verdadeiras necessidades. Agora, a segunda conclusão parece equivocada. Então, não há necessidade de orar pedindo ajuda, pedindo esclarecimento, pedindo a força, o estímulo. Essa conclusão é falsa. E Allan Kardec prossegue dizendo que acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, então as nossas súplicas não vão mudar os decretos de Deus. Bom, Allan Kardec, ainda no item 6, ele concorda com parte desse raciocínio, quando ele afirma que, sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Sim, isso é um fato. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então, Allan Kardec aqui nos ensina que na vida há coisas que estão determinadas, sem dúvida, mas nem tudo. A vida não é um determinismo absoluto. Sem dúvida que alguns fatos, alguns eventos mais significativos, mais impactantes, talvez, ou certamente, estão programados, determinados, mas tudo não. Porque senão, como argumenta o codificador, o ser humano não passaria de um instrumento passivo, sem liberdade, sem capacidade de fazer escolhas. Se Deus nos possibilitou conquistarmos o raciocínio, a lógica, a capacidade de agir com consciência das consequências dos nossos atos, se podemos fazer escolhas, então nem tudo está determinado.
A vida não é determinística, ela é probabilística. Então, Allan Kardec conclui esse item dizendo: portanto, é possível que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então, isto quer dizer, amigo ouvinte, que nós podemos pedir tudo. Eu posso pedir tudo. Agora, a grande sabedoria, o grande conhecimento que nos ensina Jesus, e o Espiritismo explica, aborda esta questão, é a necessidade de nos submetermos à vontade de Deus. Eu tenho desejos, eu tenho intenções, eu tenho uma visão de mundo e uma visão da minha própria vida que é muito limitada. Essas visões são limitadas, sem dúvida alguma. Então, somos como crianças do ponto de vista da evolução espiritual. Deste modo, muitas vezes, o que nós pedimos, no fundo, não precisamos que isto seja atendido, porque talvez não seja da ordem do necessário para o nosso processo evolutivo. E muitas vezes, aquilo que eu peço pode ser uma das razões ou um dos motivos para a minha desconexão, a minha queda moral ou seguir caminhos mais complicados na vida, que verdadeiramente não correspondem às minhas necessidades evolutivas. Retomando a questão, no item 7, Allan Kardec analisa essa frase de Jesus: concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Será que aqui Jesus quer dizer que eu posso tudo? Que eu vou conseguir tudo? Ou seja, basta pedir para obter. Em outras palavras, é só pedir que eu vou obter? Mas e quando eu peço X e não recebo X? Exatamente este o ponto. Mas então por que será que Jesus disse isto? Amigo ouvinte, é claro que a gente precisa ampliar a nossa capacidade de compreender tudo isto. Somos ainda muito infantis na nossa relação com Deus. Muitas vezes nós não pedimos, exigimos, ou pedimos porque julgamos merecer. O ato de fé é um ato de entrega, de confiança. Deus sabe tudo, pode tudo, e ao mesmo tempo é soberanamente justo e bom. Então quem pode tudo também diz não, também diz sim, mas é conforme a sua vontade, em sintonia com as minhas próprias conquistas dentro de um processo de evolução. Mas Allan Kardec nos dá uma chave interessante para nós entendermos isto. Quando ele encerra o item 7, dizendo assim: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Veja que interessante. Tudo que eu pedir eu vou obter, mas, na verdade, eu vou receber o recurso, não exatamente aquilo que eu estou pedindo, mas o recurso para enfrentar os verdadeiros desafios na vida ou para conquistar por mim mesmo aquilo que eu mereço conquistar. Então, o que Deus sempre vai nos dar, sempre, é a coragem, a paciência, a resignação. E Allan Kardec prossegue: também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. É um processo pedagógico, na verdade. Deus nos ensina a caminhar com os próprios pés, a usar todos os nossos recursos em favor, não do atendimento imediato das nossas necessidades, mas obter aquilo de que efetivamente necessitamos para nos tornarmos criaturas mais maduras e mais saudáveis. Deste modo, amigo ouvinte, oremos sempre, porque a oração é este recurso espiritual sempre valioso. Aqui nos despedimos, desejando a você um excelente dia, amigo ouvinte. Até breve, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.